pensando em seguir na área de Data Science, também conhecido como ciência de dados, mas não sabe como, não sabe o que estudar, qual a média salarial, quais são as vagas que estão abertas hoje em dia? Olá, manas, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís Benavides, eu sou a criadora e produtora de conteúdo no projeto Conecta Elas. Vou deixar o rolê aqui para vocês irem lá conferir. E hoje eu vou te contar um pouco mais sobre a carreira de cientista de dados, o que você pode estudar, né? Qual faculdade você pode fazer, como está, né, as vagas hoje no mercado. Eu vou mostrar para vocês um pouco das vagas que eu encontrei no LinkedIn, tipo, hoje mesmo. E também vou contar para vocês, né, a questão do salário e tudo mais. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma outra mana que você sabe que tem muito interesse em seguir nessa área. Agora sim, vamos para o vídeo. Primeiro de tudo, o que é essa área, né? O que é a ciência de dados, o que um cientista de dados faz? E bom, o cientista de dados, ele é responsável por reunir e armazenar lá todas as informações que são válidas sobre a empresa, por exemplo, e transformar tudo aquilo em dados. Então eles armazenam o comportamento das pessoas, por exemplo, o comportamento de quem está comprando aquele produto. Também informações sobre os concorrentes, né, da empresa que, por exemplo, você está trabalhando. Então, são esses tipos de dados, uns exemplos desses tipos de dados que eles vão buscar, vão reunir as informações e vão transformar ela em dados. Então, basicamente, se você decidir seguir por essa área, você vai ser responsável por reunir todas essas informações e transformar ela, né, em dados muito valiosos para as empresas. Então, quando eu tava pesquisando sobre esse assunto, que eu não sou expert nesse assunto, tá, gente? Eu não sou cientista de dados, mas conversando com pessoas que são e pesquisando sobre informações, eu descobri, né, alguns assuntos que você precisa estudar para se tornar uma cientista de dados. Claro que esses assuntos que eu trouxe aqui não são todos, mas são alguns para vocês terem uma ideia mais ou menos de quais são. Primeiro de tudo que eu achei é o diagrama de Venn. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou deixar aqui para que vocês possam pesquisar um pouco mais. E em todos os sites que eu achei, tava falando que para ser uma cientista de dados você precisava estudar isso. Então eu achei muito importante, né, para trazer aqui. As duas outras são linguagens, as que eu achei que eram principais. A primeira era Python, que eu já sabia que ela era muito usada na ciência de dados. E a segunda é SQL, também já imaginava, né, por se tratar de dados, de planilhas, essas coisas. Então essas são as duas linguagens que provavelmente você vai estudar se você quiser, né, se tornar uma cientista de dados. E as duas últimas matérias que eu achei foram matemática e estatística. Então vocês sempre me perguntam nas profissões, né, nessa playlist que eu tô fazendo de guia de profissões, se ela envolve ou não matemática. Então, essa em específico, cientista de dados, envolve matemática, muita matemática, porque envolve informações valiosas ali que você tá trabalhando. Então, você tem que ver essas informações, transformar elas em dados e converter elas, né, em dados. Então, sim, envolve bastante matemática e estatística. E já pegando um gancho sobre isso, as pessoas que são formadas e estudam, né, isso na faculdade, eu trouxe aqui alguns cursos que você pode fazer para se tornar uma cientista de dados. O mais comum é ciência da computação, mas também existem casos de pessoas que fizeram engenharia, administração, estatística, economia e que hoje são cientistas de dados. Acho que muito porque esses cursos, né, na faculdade envolvem muito disso que tem também no curso de ciência da computação. Então, acho que tá meio que interligado. Então, tem mais de uma opção, né, pra você fazer, pra você seguir nessa área. E falando sobre a média salarial, eu achei aqui que o iniciante nessa área tem a média salarial no Brasil de R$ 4.585. E pode vir até ganhar R$ 8.170. Essa é a média que fizeram baseada no Brasil, mas é claro, eu sempre repito isso em todos os vídeos, vou continuar repetindo, que não é porque
essa é a média que a empresa que você vai estar aplicando pra vaga vai pagar isso pra você, tanto sendo iniciante ou como seja sendo avançado. Depende muito da empresa. Eu trago isso aqui porque vocês me pedem pra ter uma base disso, mas não é real, tipo... É real, né? Eles fazem uma média, eles fazem um cálculo disso. Mas não é toda empresa que vai seguir isso, esse salário. Tipo, olha, no Google tá dizendo isso, nesse site que fizeram essa pesquisa tá dizendo isso. Então, a nossa empresa vai pagar isso pro funcionário. Então, é só uma média mesmo pra vocês terem uma ideia do quanto que se paga, né? Pra um profissional formado nisso e que trabalha com ciência de dados. Eu trouxe aqui meu companheiro fiel notebook pra mostrar agora pra vocês, né, algumas vagas que eu achei e que eu achei bem legal pra gente dar uma olhada tanto no que eles pedem, né, pra vocês estarem mais por dentro mesmo, tipo, o que essa empresa pede, o que eu tenho que estudar. A primeira vaga que eu achei aqui é de cientista de dados para Pleno. Ela é de São Paulo e ela é da UOL, né? Tá sendo oferecida pela empresa da UOL. E ela é presencial, foi postada há 5 dias e já tem 50 candidaturas. Mas bora aqui dar uma olhada sobre a vaga, né? Sobre o que eles querem que esse cientista de dados faça. Então a gente tem aqui já... Em primeiro, acompanhar, pesquisar e aprender constantemente os conceitos, processos e frameworks mais atuais relacionados à cultura analítica, como o objetivo de aplicá-las e ensiná-los. Então, já tem aquilo, né, que a gente estava conversando antes da questão de análise dos analytics, capacitar os seus times de negócio em analytics, estabelecer contatos e benchmarks com o mercado e universidades. E aqui, ó, os requerimentos, né, da questão das qualificações que eu tinha falado pra vocês que eles pedem. Superior em tecnologia, estatística, matemática, administração, física ou áreas correlatas, porque mexe muito com essa questão de números. Conhecimento em cultura de dados e produtos analíticos, conhecimento em programação, como eu disse para vocês, né, as linguagens de Python, SQL também, conhecimento em machine learning, inteligência artificial, business intelligence. Então, tudo isso está bem interligado, porque você vai precisar ter esses conhecimentos para fazer, né, o que a empresa está buscando dessa questão de reunir dados, de analisar, enfim, de procurar mesmo, né, esses dados. E aqui também tem o que seria desejável, né, para as pessoas e se candidatarem, mas é isso. Essa foi a primeira vaga, né, com a gente analisar um pouquinho sobre o que eles pedem. E nossa segunda vaga é de cientista de dados júnior. Provavelmente deve pedir bem menos do que a que a gente estava vendo antes. Então aqui, ó, a responsabilidade é de realizar pesquisas e análises bibliográficas, pré-processar dados e executar análises exploratórias de dados, desenvolver aprendizado de máquina e outros modelos quantitativos. E aqui os requisitos: ter um diploma, né, universitário ou técnico em um campo de, por exemplo, engenharia elétrica, estatística ou ciência da computação, tudo que eu já tinha mencionado para vocês. Eles também pedem o conhecimento fundamental de ciência de dados, nível iniciante, experiência com software de controle de versão, que é o Git, nível iniciante também, eles botam aqui, né, destacam que é o Python, nível iniciante, e o nível intermediário de inglês também, que é bem requisitado nessas áreas. E para nossa terceira vaga eu trouxe uma remota, só para que vocês possam dar uma olhada também no que o mundo lá fora, né, está pedindo. Então as responsabilidades é a experiência anterior em software profissional pós-universitário em linguagem orientada a objeto, experiência em pipeline de dados e qualidade de dados, suporte e manutenção contínua de código existente. Então, ele tinha traduzido aqui, aí eu voltei porque fica melhor, né, a listinha pra gente ver. Então você tem que ter essas skills, né, inclusive de Python que a gente tava falando, Java, Kotlin, o inglês tem que ser pelo menos B2, né, já que é uma vaga internacional, mas é uma vaga de júnior, então a questão da responsabilidade é bem menor do que uma vaga de pleno. Então, manas, esse foi o nosso guia de carreira nesse cientista de dados. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma outra mana que tem super interesse nessa área. Até o próximo vídeo e tchau!